Bom dia, gente. A paz do Senhor a todos. Vamos seguir em frente. Ontem nós ministramos um pouquinho através de princípios de Deus nas finanças, sabedoria do Senhor nas finanças, e hoje quero seguir em frente. Nós temos pelo menos aí cinco ministrações, pelo menos, que eu tenho aqui para ministrar no coração de vocês, para trazer no coração de vocês. Nós já oramos, então vamos seguir assim. Você que nos acompanha pela internet, nós agora pela manhã teremos ainda mais 2 ministrações, aguardando o período da tarde. Vou falar um pouquinho hoje sobre semeadura e colheita. A palavra de Deus fala sobre isso, que para toda semeadura existe uma colheita, e mais do que isso, existem leis de semeadura e colheita, e a palavra de Deus vai ensinar a gente a respeito disso. Existe essa lei de semeadura, que começa lá em Gênesis 8, e edificou Noé um altar ao Senhor, e ofereceu holocausto, sacrifício sobre o altar, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra, por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, enquanto a terra durar. Semente e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Gênesis 8, 21 a 22. O que acontece aqui? Em Gênesis capítulo 6, começa um grande dilúvio. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque o coração dele é sempre inclinado para o mal. Mas Deus levanta um homem chamado Noé, ele constrói uma arca, e depois de 10 meses dentro da arca, as pessoas pensam que foram 40 dias, 40 dias que as fontes de água trouxeram chuva sobre a terra e vieram do fundo da terra, mas eles ficaram 10 meses dentro de uma arca. Imagina 10 meses dentro de uma arca, cheia de bicho, limpando aqueles animais. Então quando a arca se assenta, encosta no Monte Ararat, é ali, a primeira coisa que ele faz quando sai da arca é um sacrifício. A primeira coisa, você já não tem animal, você já não tem mais ser humano, a face da terra foi arrasada da vida. Quem se salvou estava dentro da arca. Aí esse homem chamado Noé pega um dos animais e oferece em sacrifício a Deus. Você já tem pouco, aí você pega o pouco que você tem e semeia. E ele está falando aqui que enquanto a terra existir, sempre haverá semeadura e colheita, e a gente tem que trazer isso para dentro do mundo espiritual, para saber por que algumas coisas atraem vitórias, outras coisas atraem derrotas. Eu ministrei aqui há 1 ano ou 2 anos atrás, falando, por exemplo, sobre o sangue. O sangue na terra é uma semeadura que traz desgraça. Quando a palavra de Deus fala sobre o poder do sangue, esse elemento que liga a terra ao céu, você sabe que você entra na presença de Deus através do sangue de Jesus. Ele é o novo e vivo caminho que te leva diante de Deus, que te leva a Deus. Quando Caim mata Abel, em Gênesis 4, 10, Deus diz: onde você está, Caim? Cadê o teu irmão, Caim? Ele fala: por acaso eu tenho responsabilidade sobre a vida dele? Por acaso sou eu que devo cuidar dele? Ele fala assim: olha, Caim, o sangue do teu irmão está clamando desde a terra. Você fez uma semeadura muito triste. A terra abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. Por isso, a partir de agora, você vai ser peregrino, você vai ser, a palavra que a Bíblia usa, na versão que eu uso, é muito triste, você vai ser vagabundo. Quando você plantar, a tua terra não dará sua colheita, e todo aquele que te encontrar vai querer te matar. A semeadura de Caim foi tão ruim, que a colheita dele foi uma desgraça. Solidão. Ele experimenta perseguição de morte. Ele planta na terra, ele semeia, e a terra não devolve a força.
É aquela pessoa que trabalha e fala assim, agora vai dar, não dá. Ele abre uma empresa, a empresa aborta. Ele começa um negócio, não dá certo. Ele é seguido, perseguido pela falência. Ele é seguido e perseguido pelo engasgamento econômico. Ele é seguido e perseguido e tudo que ele faz morre. Então, semeadura, ela vai produzir sim uma colheita em todo o tempo. E o altar é um lugar da atenção de Deus. Aconteceu que ao cabo de dias, Caim, esse homem assassino, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos. Preste atenção nessa palavra. Diga primícia. Caim trouxe aquilo que sobrou a cabo de dias. Abel trouxe da primícia, da primeira parte, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. É para a gente entender que o lugar onde nós nos encontramos com Deus, chamado altar, esse altar é um lugar da atenção de Deus. Por que Deus recebe a oferta de Caim, de Abel, e não recebe a oferta de Abel? Eu já ouvi um monte nessa vida, não, porque um entregou a oferta de ovelha, do cordeiro, o outro foi de fruto. Querido, se você pegar as ofertas que são determinadas na Bíblia, especialmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que tem oferta de bolo, tem oferta de passarinho, de rolinha, de massa, de fruto. Preste atenção, o problema não é esse. O problema é que Caim entregou o que sobrou, e Abel colocou Deus em primeiro lugar, a primeira parte, mas Deus, ele atenta no altar. Não fica pensando que você vai semear no altar e Deus não vai prestar atenção em você. E olhando ele, viu os ricos. É interessante que Lucas 21 fala que Jesus está assim, ó, de frente para o gasofilácio. Ele está sentado. Ele viu os ricos, ele vê, ele enxerga lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos deitaram as ofertas de Deus, de que lhes sobrara, mas esta, em sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Então tem aquele pessoal que vem no culto e fala assim, não, vou semear hoje, vou trazer uma oferta, hoje eu vou dar a oferta da viúva pobre. Aí ele vem e coloca um pouquinho. Gente, isso não é oferta da viúva pobre, não. Oferta da viúva pobre é entregar tudo o que tem. Ah, eu vou dar a oferta da viúva pobre, então entrega teu carro, entrega tua casa, entrega teus bens, entrega tudo. Foi isso que ela fez. Daquilo que ela tinha, ela impressiona Jesus. Não é pela quantidade de dinheiro que está ali, porque Jesus está vendo ricos lançarem grandes ofertas, ele está vendo, é isso que o texto diz, e Jesus está vendo a maneira, a forma, ele não vê quanto, mas tem gente ali rica que coloca muito, mas ela não coloca o que sobrou, ela coloca o que tem. Então, o altar é um lugar que Deus vê. Quando você vem trazer a tua oferta no altar, não fica pensando que Deus não está prestando atenção em você, Ele está prestando atenção, só que você também tem que prestar atenção no que você está fazendo. Você precisa dizer para Deus, Deus, o que eu estou entregando aqui é o meu melhor. O sacrifício, ele dói no bolso, gente, porque o dízimo, essa 10ª parte, o Masherani, o D10, a 10ª parte do que vem às suas mãos, esse dízimo, não é teu, é do Senhor. Ah, pastor, eu vou ficar com ele para mim. Olha, você está roubando ao Senhor, e aí você não reclama, porque com maldição sois amaldiçoados, porque roubais ao Senhor. A 10ª parte é de Deus. Agora a oferta, ela vai muito além disso, e é interessante como é que o dinheiro não deixa a gente ver Deus. Sabia disso? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Pega Jó capítulo 1 para você entender isso. E aí Deus é visitado por quem? Por Satanás. Ele vem de rodear a terra e ele pergunta para Satanás, viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele. E Satanás diz, mas também o Senhor cercou ele com a proteção.
Olha como é que o mundo espiritual reconhece Deus na vida de uma pessoa. Quando a gente fala, 1 João 5,18, ele diz o seguinte: aquele que nasceu de Deus não fica pecando, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É isso que a Bíblia diz, que existe um componente de proteção quando você anda com Deus. Eu darei ordens aos meus anjos para que não deixem você tropeçar em pedra. Por quê? Porque você anda nos meus caminhos. Não é andar nos seus caminhos, fazendo o que você quer, do jeito que você quer, tentando ao Senhor, que Deus vai falar: não, eu vou mandar anjo para livrar meu filho das bobagens que ele está fazendo. Não é isso. O anjo é uma resposta espiritual de um clamor. Atos capítulo 12, a igreja clamou. Pedro estava pregando o evangelho, Pedro é preso, Herodes vai julgá-lo, a igreja insistentemente clama, aí o anjo do Senhor vai lá, solta as algemas de Pedro, cutuca ele, acorda ele, tira ele do meio de 2 soldados, eles passam pela primeira guarda, pela segunda guarda, o portão de ferro que liga a cidade é aberto, e aí ele livra, mas ele está fazendo a vontade do Senhor. Então, quando nós falamos de mundo espiritual reagindo a nós temos que falar de santidade. Quando nós falamos que Jesus vê, escute o que eu vou dizer, escute isso, você tem fama espiritual, o mundo espiritual sabe quem você é. Não adianta você viver uma vida lá fora, de mornidão, de frieza, e querer vir aqui receber algo que não está na tua conta. Nós somos perceptíveis, Deus nos enxerga, Deus nos vê, mas o mundo espiritual também nos vê. E há uma resposta espiritual às nossas semeaduras aqui na terra. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, que eu não posso amarrar o sapato dele. Davi, ele tem um caso com a vizinha dele. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Ninguém viu, mas Deus viu. Ele faz uma semeadura. A moça fica grávida, não era para isso acontecer, mas aconteceu. Ele encobre aquele pecado, matando o marido dela. Ele fala: ufa, me livrei. Como é que é? Para toda semeadura haverá uma colheita. Quando Natan vai conversar com ele, Natan diz: o que você fez escondido, sabe aquela semente escondida? O que você fez nas trevas, você vai receber a luz do meio-dia. A espada jamais vai sair da tua casa. Eu suscitarei o mal de dentro da tua família. Então são pessoas que estão fazendo semeaduras hoje, esperando uma colheita boa, fazendo semeaduras ruins, esperando uma colheita de alegria. Quando a Bíblia fala sobre isso, que Deus está ali no altar, tem gente que profana o altar. Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote, pegaram cada um o seu incensário, os quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu logo da presença do Senhor e os consumiu, morreram ali perante o Senhor. Levítico 10 conta a história de um pastor que perde os 2 filhos no altar. Você acha que Deus não percebe o altar? Você acha que Deus não está interessado no altar? Ele está interessado no altar, porque o altar é um lugar de semeadura. O altar é o lugar onde a gente se encontra de verdade com Deus. E aqui os 2 homens, é aquele homem que expressa uma fé absolutamente carnal. Ele inventa línguas estranhas, ele inventa visão. Deus me disse, o Senhor me disse. Ele vem trazer uma palavra profética ao teu coração. Veja bem, gente, isso tudo é de Deus. Deus levanta profetas. Números 12, em sonhos e visões eu falo com ele, mas com o pastor da igreja eu falo face a face, é outra história. Deus fala com todo mundo na igreja, fala, mas ele vai cobrar do anjo da igreja. É o anjo da igreja que vai responder: olha, vai lá, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, essa mulher que desprofetiza, não é, está ensinando meu povo a comer do sacrifício dos ídolos.
Eu vou colocar essa mulher numa cama, eu vou trazer uma enfermidade sobre ela, para que ela se arrependa. Eu tenho contra você que você tolera a obra dos nicolaítas, eu tenho contra você que você, enfim. Agora Deus fala com todo mundo, mas tem gente que quer se levantar como profeta de um lugar que ele não foi chamado profeta. Tem gente que vê o invisível. Deus disse que o problema é esse, mas ele não consegue ver o visível na vida dele. Ele enxerga o invisível na vida de todo mundo, mas não consegue ver aquilo que é visível na vida dele. Está o casamento dele destruído, estão os filhos dele fora do altar, está a vida dele arrasada, mas ele tem uma visão espiritual para todo mundo. Gente, quando Deus ele fala com o profeta, ele pode falar com a mula, a gente sabe disso, ele pode usar o que ele quiser, mas você tem que olhar. Jesus diz o seguinte: como é que você vai descobrir quem é um falso profeta? Olha o fruto. Pelos frutos conhecereis. É desse jeito que você vai enxergar. Virão muitos falsos profetas e dirão em meu nome. Olha para a vida da pessoa. Se a pessoa não tem uma vida no altar, como é que você vai acreditar alguém que não tem pastor, que não tem igreja, que pula de igreja em igreja, que pula de ministério em ministério? Você está vendo? Então a gente tem que amadurecer com relação a isso, porque vai ter muita gente trazendo fogo para o altar e vai morrer, Deus não vai aceitar. O fogo do altar era aceso pelo Senhor. Lembra quando Elias ora e vem o fogo do céu e queima o altar em cima do Monte Carmelo? O fogo de Deus vem de Deus. Então, aquele povo reunido no Pentecostes começaram a orar. De repente vem um som do céu, um vento impetuoso, e viram-se como línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas. Então, preste atenção, não adianta você querer simular a espiritualidade, porque o mundo espiritual vê isso. A semente sempre vai ser santificada no altar. Ah, pastor, eu ganho 100%, que quando você coloca 10%, quando você devolve aquilo que é de Deus, os outros 90% no teu bolso, eles vão ser santificados. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que, diga, santifica o ouro? Vamos lá, gente, quem é que santifica o ouro? Diga, o templo. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Eles estavam invertendo as noções daquilo que é santo e santificador. Então, não é o poder do ouro na tua mão, nem da oferta na tua mão, é o poder do ouro no templo, é o poder da oferta santificada sobre o altar. Existe então uma resposta espiritual. Isso aqui quem está falando é Jesus Cristo. E eu vou aqui, gente, tem muita gente falando assim: ah, pastor, mas esse negócio do dízimo é alguma coisa que veio com a lei. Não veio não, querido, não veio com a lei não. Dízimo já existia antes da lei. Eu vou dizer, o dízimo já estava no Éden. Deus chama Adão e fala o seguinte: Adão, é o seguinte, tudo isso aqui, comerás livremente de tudo, mas aquele ali é meu, aquele você não toca. Na árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, você não vai tocar. Quando Adão, ele profana aquilo que é santo, a autoridade dele vai embora, Satanás leva a autoridade dele junto. Aquela autoridade para governar aquele mundo perfeito foi embora. É por isso que o mundo jaz no maligno hoje, porque ele entregou de bandeja algo que era de Deus. Como que ele entregou? Tomando aquilo que era do Senhor. Deus avisou para o povo de Israel: vou te dar a terra que manda leite e mel, mas Jericó é minha, vocês não vão tomar nada. Aí o bobalhão do Acã vai lá, pega umas capas babilônicas, pega uma prata, e ele atraiu sobre Israel a derrota na próxima luta, que era a luta da cidade de Ai. Então existe dízimo antes de lei. Abraão, ele vai juntar Abraão e os, qual era o número mesmo, hein? Abraão e os 514, quantos eram? Gênesis capítulo 14, gente? Bom, em Gênesis capítulo 14, Ló é sequestrado por 4 reis, é levado embora, e ele junta
uma turma de soldados vai lá e recupera, e quando volta, ele traz uma oferta e deixa aos pés do rei de Salém, chamado Melquisedeque. Ele entrega a oferta antes de existir lei. Quando Jacó foge para Padã Arã, ele fala: se o Senhor me guardar na viagem, se o Senhor me proteger, eu vou devolver o dízimo de tudo. Então o dízimo é algo que vem muito antes da lei, mas muito antes da lei, e você não vai ver em lugar nenhum do Antigo Testamento ou do Novo Testamento isso ser o quê? Desautorizado. Hebreus capítulo 1, capítulo 7, de 1 a 10, fala só sobre dízimo. Mateus capítulo 23, Jesus está endossando isso. Ó, raça de víboras, vocês entregam o dízimo do endro, do tominho, da hortelã. Ele fala assim, ó, vocês se preocupam com as regrinhas da lei, mas nos preocupam com a misericórdia, a justiça e o amor. Faça essas coisas, Senhor, me tira aquelas. O quê? Jesus, ele está dizendo o que para mim e para você? Ele está dizendo para mim e para você, que aquilo não foi abolido. Faça, Senhor, me tira. Só que o que é mais fácil para a gente? É mais fácil para a gente ouvir o que o nosso ouvido, ao som que vai ser mais o quê? Vai ser mais doce. Não, é melhor não fazer. Então preste atenção, altar é lugar que santifica qualquer coisa, inclusive aquilo que vai do seu bolso. Deus se importa tanto com a semente, com a semeadura. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Não é que Deus, ele recebe toda oferta, não é. Ananias e Safira, eles morrem com oferta no altar. Ananias e Safira, eles vêm diante dos apóstolos e lançam, vendem um preço, o terreno, e guardam parte do dinheiro para eles. Não, estamos dando tudo. Qual é o problema ali, gente? Você podia ter dado nada. Você podia não vendido o terreno, não ter comprado nada. Mas olha só o que a Bíblia diz. Quando chegaram, Pedro disse: por que mentistes ao Espírito Santo? Puf, caiu um, depois caiu o outro. A mentira é a arma mais poderosa das trevas. Olhe para mim, nós estamos lidando contra o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. Quando mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. E ele tem semeado mentiras no meio do povo de Deus. O povo de Deus faz a semeadura, mas não tem a colheita. O povo de Deus trabalha, mas não tem resposta. Sofrem perdas inexplicáveis. Durante uma ministração, nós tínhamos na nossa igreja anterior, sexta-feira, era o culto de libertação, agora é o quarta-feira. Gente, uma senhora, na hora que ela veio entregar o envelope, ela caiu assim, terrivelmente endemoniada. Então eu tirei, coloquei ela num bastidor, aí o pessoal, pastor, o senhor tem que ir lá. Aí quando eu cheguei lá para orar por ela, não vou sair, eu não deixo ninguém entrar na loja dela. Cala essa boca, sai! Aí o bicho saiu, fui lá, chamei a senhora, não pastor, tem uma loja de material de construção. Eu passo a semana inteira não vendo um prego. E tem do lado um monte de loja, todo mundo vende, eu não abro nem o caixa. Então existe sim uma dimensão de atuação espiritual. Por quê? Porque Deus, ele promete uma abundância, ele promete uma fartura. Quando ele fala, por exemplo, sobre primícia, em Provérbios capítulo 3, 9 e 10, ele fala o seguinte: honra ao Senhor com as primícias da tua renda. É esse princípio de honra que tem que estar na cabeça da gente. O primeiro lugar é para Deus, é isso só. Só que a gente quer o primeiro para a gente. O egoísmo que Mamon lança essa capa de mentira sobre nós, fala assim, ó, se você der para Deus, você não vai ter. Se você colocar no altar, você vai passar fome. Se você for obediente ao Senhor, você não vai poder pagar as suas contas. E é justamente isso que faz a gente sair da onde? Do lugar de miséria.
É quando você dá o passo de fé junto com Deus. Então o inimigo, ele vive mentindo para mim e para você, dizendo: olha, não acredita no pastor não, porque o pastor é ladrão. Não acredita no pastor não, porque ele tá... Tem pessoas que se aproveitam disso? Ah, tem. Judas era ladrão. Judas cuidava do dinheiro e ele era ladrão. Existe uma ligação assim muito forte entre o espírito de morte, suicídio e a ganância, mas eu vou falar daqui a pouco. Ele roubava do dinheiro que é dado para o Senhor. Como é que Jesus, ele vence Mamon? Ele pega o dinheiro e dá na mão do ladrão. Ou você acha que Jesus não sabia que Judas era ladrão? Sabia. Ele pega, como é que você despreza Mamon? Dando dinheiro. Você vai lá e entrega aquilo que Mamon quer, você despreza ele. Jó, eu falei aqui, né? Jó é um homem extraordinário. O mundo espiritual percebe que ele é extraordinário. Aí Deus fala o seguinte: vai lá, eu vou tirar a proteção dele. Tira tudo. Gente, Jó perdeu tudo. Vieram os sabeus, levaram os camelos, veio o fogo do céu, queimou as ovelhas, vieram não sei mais que, levaram os jumentos e não sei mais que, e aí veio o vento oriental, matou os 10 filhos de Jó, perdeu tudo. Ele perdeu. Você sabe o que é perder um filho? Eu tive filho no hospital de câncer, eu vi a mãe e pai chorando pela morte dos filhos, eu vi isso. Perdeu um filho, uma dor horrível, ele perdeu 10 filhos. A mulher de Jó fica tão entristecida que ela fala assim: por que tu guardas ainda a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque ele já está ferido de chagas da cabeça até a planta do pé. Ele fala: receberei do Senhor o bem, não receberei do Senhor o mal? Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Gente, pensa num período de vida, aquilo ali, você lê aqueles 40 e poucos capítulos assim rápido, é um livro bem pequenininho, apesar de ter muito capítulo, você lê. Aí no final, Jó fala algo, aí é a chave da vitória daquele homem. Ele fala: eu antes conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos veem o Senhor. O que impedia ele antes de ver o Senhor? O que, gente? Ele tinha tanta coisa, que ele cuidava de tanta coisa, que ele não tinha intimidade para chegar até Deus. Deus, quando tira tudo da gente, Deus tirou tudo de Jó. Deus tirou os camelos, Deus tirou as riquezas, Deus tirou os rebanhos, Deus tirou os ovelhas, Deus tirou os filhos. Aí quando Deus tirou tudo, aí que ele fala: opa, antes eu conhecia de ouvir, agora meus olhos enxergam. Então quando Deus está tratando a minha vida, quando Deus está levando a gente para desertos, querido, vou repetir para você: quem leva a gente para deserto é Deus. Pastor, estou no deserto, ora para mim, eu vou orar para você se manter firme no deserto. Quem tira você do deserto é o diabo. Eu vou repetir para vocês, hein? Quem te leva para o deserto é Deus, e quem te tira do deserto é o diabo. Ele vai arrumar, sabe o que? Um atalho. Deus então, pelo Espírito, levou Jesus cheio do Espírito para o deserto. Foi Deus que levou. Foi Deus que levou Jesus para o deserto. Sabe quem tirou Jesus do deserto? O cão. O diabo tirou do deserto, levou ao pináculo do templo e disse: mata. Não foi Deus que tirou Jesus do deserto. Então o diabo levou ao monte muito alto e disse: se tu prostrado me adorares, eu vou te dar autoridade sobre todos os reinos. Deserto é um tempo que todo mundo vai passar, e você tem um deserto sob medida para você. Todo mundo passa, mas não é um destino final, é um local que você passa, que morre o escravo que está dentro de você. Deserto mata escravos. Escravos não entram na terra da fartura, escravos não entram na terra que manda leite e mel, escravo não entra na terra da promessa. E enquanto você estiver aí adorando o Deus Mamon, achando que o dinheiro é a solução, achando que a riqueza vai resolver, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar mais aquele terreno do lado de lá, e vou dar para a igreja Atitude, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou levantar não é nada disso.
Olhe para mim. Se você não for fiel no pouco que você tem, você jamais chegará no muito que você quer. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então esse negócio de não vou entregar, não vou sacrificar, não vou semear, não vou devolver ao Senhor, porque eu tenho pouco, é justamente por aí que você tem pouco. Porque na hora que você for fiel, não precisa ir além. Pastor, quanto é que eu entrego de dízimo? 1/10 de que vem das tuas mãos. Como é que eu calculo isso? Sabe quando chega ali no Olerite, parece lá no contra-cheque, o teu li caiu na tua conta, é aquilo ali que é o teu dízimo. Então Deus ama que dá com alegria, mas não daquilo que não tem, mas aquilo que tem. Quando a Bíblia fala sobre colheitas, colhendo perdão no altar, Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão me jure que não matará o seu servo pela espada. Então o rei enviou alguns soldados, eles o fizeram descer do altar. Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. O momento de dedicação é um momento solene. O momento de dedicação de ofertas e dízimos, o momento em que você dedica ao Senhor, é um momento de solenidade. Algumas pessoas, por exemplo, lá na igreja fazem por Pix, algumas pessoas fazem por transferência, outros, a maioria traz cartão, outros trazem o dinheiro em cash, não importa. Quando você vai até o altar, você tem que falar com Deus. Não é chegar lá, não, é obrigação mesmo, eu pego e eu dou. Você tem que dizer para Deus a verdade. Senhor, isso aqui é um sacrifício. Senhor, eu preciso pagar uma conta esse mês, lá na frente, mas eu quero dizer que eu confio no Senhor. Eu coloco o meu futuro na mão do Senhor. Eu sei que o livramento vem do Senhor. Eu sei, mas o Senhor está em primeiro lugar. Tem gente que diz: primeiro Deus e depois eu. Esse adora a Deus. Tem aquele que diz: primeiro eu, e se sobrar, depois Deus. Esse é só religioso. E tem aquele que diz: primeiro eu, depois 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 eu, e lá no final, depois eu, porque eu não quero saber desse negócio. Então existe uma miséria preparada para quem? Para quem não confia no Senhor. Mas existe sim uma bênção para ser recebida por aquele que se encontra pedindo perdão para o Senhor no altar. Dentro dessa lei de Gálatas 6, o apóstolo Paulo fala o seguinte: o que está sendo instruído na palavra, a partir de todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também lhe colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Existe uma lei de semeadura ou não existe, gente? Existe uma lei que traz resposta. Quando a gente fala sobre vida espiritual, pastor, por que eu vou ter uma vida de santidade? Por que eu tenho uma vida separada? Por que eu digo não à tentação? A tentação, ela promove na tua vida um sabor diferente. A tentação é capaz de fazer com que você se dobre aos sentimentos, aos desejos. A tentação, ela te oferece algo bom por um caminho ruim. A tentação te oferece uma saída para a tua crise por um atalho de crime. Pastor, é lícito eu ter um casamento feliz? O errado é você tomar a esposa do outro. Isso é errado. É lícito eu ser rico? O errado é você pisar em todo mundo da tua empresa e roubar para ser rico. Isso é uma tentação. Isso aí vai dar uma colheita ruim. Você acha, gente, de verdade, que uma pessoa que rouba, ela vai, de alguma maneira, receber colheita boa a respeito disso?
ai daquele que rouba. Zacarias capítulo 5, verso 3 e 5, alguém pode ler para mim, por favor? Zacarias capítulo 5, abre na sua Bíblia, Zacarias capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a maldição do ladrão. Alguém pode vir aqui perto para me ajudar? E eu dou o microfone, se você puder. A minha irmã vem aqui, vem cá. Zacarias capítulo 5, de 3 a 5. Então, ele me disse, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos. Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Obrigado, minha irmã. Vocês prestaram atenção nisso? Eu, o Senhor dos Exércitos, lancei essa maldição para que ela entre, para que ela penetre, para que ela se infiltre na casa do ladrão. Ali existem duas iniquidades, o roubo e aquele que jura falsamente pelo nome do Senhor. Eu enviarei essa maldição, ela vai entrar na casa e vai ficar lá, ela vai permanecer. Então, você deve entender que existe sim uma colheita espiritual para aquilo que é semeado na carne. Aquilo que semeia na carne, você colhe corrupção. É gente hoje defendendo o aborto. Gente, o que é não, porque pastor, a mulher foi estuprada, então ela tem o direito, que você não está cortando o cabelo, você não está cortando unha, você está tirando uma vida. Faraó, você lembra de Faraó, que tentou abortar os filhos de Israel? Faraó vai lá, mata, se for menino, mata. Aí as duas parteiras, temendo ao Senhor, chegaram aqui, eles já tinham nascido. Faraó tenta matar os filhos de Israel, sabe o que acontece com ele? Ele perde o próprio filho dele, primogênito. Ele tenta entregar, ele tenta segurar o crescimento do reino de Deus ali no Egito, com o quê? Com morte. O que ele colhe? Destruição. Há uma perseguição implacável que é dada pelo sangue, querido, não adianta. O sangue profana a terra clama na sua grita pela morte do assassino. A terra é um lugar de semeadura, vocês não estão entendendo isso? Quem semeia na carne colhe corrupção. Existe uma lei para o bem, existe uma lei para o mal. Agora, essa lei de semeadura, Oséias, Salmo 126, os que semeiam em lágrimas colherão em alegria. Olha que notícia boa para você que está chorando. Eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Como produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Isto é devorado. Aqui ele começa a falar sobre um espírito chamado devorador. Que Joel vai falar sobre os gafanhotos, que Malaquias vai falar sobre gafanhotos, espíritos devoradores. É normal o espírito imundo manifestar. Qual o teu nome? Meu nome é gafanhoto migrador, eu sou o gafanhoto cortador, destruidor. É comum para quem trabalha com libertação encontrar isso na vida da pessoa, e esse tipo de ação só pode ser desautorizada com uma semeadura de fidelidade. Semeando azeite e farinha, um dos textos mais impressionantes, que é o texto da viúva de Sarepta. E levantando-te vai para Sarepta, que é Sidom. Ele sai de Israel e vai para a Síria. E habita ali, e eis que ordenarei a uma mulher viúva que te sustente. Presta atenção, essa mulher viúva não tem recurso, ela é uma falida. Deus vai pegar uma mulher falida, ela já está a bancarrota, ela é o faminto andando com a morta de fome. Olha o que Deus vai fazer.
Então se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, que beba. Preste atenção nisso. O problema ali era a seca. A seca durava 3 anos e meio. Ninguém tinha o que beber, e porque não tinham o que beber, também não tinham como plantar. Por que que o sacrifício de Elias aí, ele é extraordinário? Por quê, gente? Porque ele faz um altar com os animais, e pega a água era mais preciosa do que ouro. 3 anos e meio sem chuva, pega a água, e joga sobre o holocausto 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele está sacrificando algo que é mais caro do que o ouro, porque vale a vida. Aqui, ele pede água, indo ela trazê-lo, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bocado tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vens aqui pedir 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro, diga primícia, diga primeiro para mim, primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Que Deus não pode mentir, é impossível que Deus minta. Quando Deus começa a tratar de dinheiro no nosso coração, ele começa a mexer numa área que dói demais. Quando Deus começa a falar sobre recursos, por quê? Porque nós organizamos a nossa vida em volta da fé no dinheiro, é isso que eu quero dizer. Você busca Deus e você ora, me dá dinheiro, me dá emprego, paga as minhas contas, porque na verdade o teu coração acha que o dinheiro, na verdade, é que vai te livrar. Eu pego você está sentado aqui agora, não, está sentado aqui agora não, eu te levo para um lugar de uma enfermaria, no hospital, aí eu vou lá e oro por você e digo, meu irmão, minha irmã, Deus está contigo, fica com essa unção, fica com essa bênção na tua vida, o Senhor é contigo, vai dar tudo certo. Aí você fala, amém pastor, obrigado por ter vindo me visitar. Vou mudar o quadro, você está lá naquela enfermaria, lá no SUS, lá na UPA, todo mundo morrendo do teu lado, você com um diagnóstico ruim, remédio caro, eu chego lá, meu irmão, minha irmã, está aqui, ó. Eu trouxe uma mala com $1 milhão para te abençoar. Aleluia! Deus é bom. Na verdade, a gente confia mais no dinheiro do que no Senhor. Na verdade, a gente coloca a nossa esperança no dinheiro. Quando Jesus fala sobre isso, no sermão da semeadura, do semeador que saiu a semear, do capítulo 13, é o capítulo das parábolas do reino de Mateus. Jesus, ele fala um negócio interessante, eis que o semeador saiu a semear, e teve uma semente, que ela caiu entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram. É interessante isso, ele fala, isso aqui é o seguinte, o engano das riquezas, não deixa uma semente prosperar. Então é gente que não pode ficar rica, porque se ficar rico desvia. Não, estou rico, agora Deus me abençoou, eu não preciso mais ir à igreja, eu vou fazer uma viagem lá, eu vou fazer uma viagem ao mundo, eu vou tirar um ano sabático. Tem gente que não pode lidar com a prosperidade, porque se lidar com a prosperidade desvia. É interessante como é que isso funciona. Como é que Deus testa isso? Deus testa a partir do pequeno, da fidelidade que você tem ao fiel, eu me mostro fiel. Quando o Salmo 18 fala sobre isso, ele está falando que a fidelidade é algo que está dentro do caráter do ser humano. O ser humano, ele experimenta a bondade do Senhor à medida com que ele passa a andar em fé. Quando
a gente fala sobre colheita e fartura, aquela mulher, ela creu na palavra, Jesus fala sobre ela em Lucas capítulo 4, havia muitas viúvas em Israel no tempo que Deus mandou fome, mas só uma foi visitada, foi a viúva Sarepta de Sidom. Essa é a fé daquela pessoa que é fiel. A Bíblia diz que não faltou para ela. Então eu vou dar aqui, para encerrar nesse primeiro tempo, algumas leis. Deus não é limitado pela geografia. Não, pastor, eu vou lá para a China, eu vou viajar para a Europa, eu vou trabalhar nos Estados Unidos, porque lá eu vou viver, lá eu vou vencer. É melhor ser Uber lá do que ser Uber aqui em Caxias. É melhor ser cozinheiro lá do que cozinheiro na Ilha do Governador. Presta atenção nisso. Assegura-lhe que havia muitas viúvas de Israel no tempo de Elias. Israel não era o local da bênção? Ah, vou para Israel porque ali é o local da bênção. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve grande fome em toda a terra, contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva Sarepta na região de Sidom. Nada está fora do alcance de Deus. A bênção não está num lugar, a bênção está na pessoa que anda com Deus. Em Deuteronômio 28, capítulo 1, diz: se tu deres ouvidos à minha voz, irmãos, você pode vir aqui? Rapidinho, me ajuda aqui. Você tem vergonha? Então vem cá, o irmão sem vergonha. Rapidinho. É no bom sentido. Pô, vocês entenderam tudo errado. O irmão não tem vergonha, pronto. Como é que é o nome do irmão? Profeta Oséias. Irmão, bota a mão aqui no meu ombro, bota a mão aqui no meu, pode botar a mão aqui no meu. Você vai ficar atrás de mim, onde eu for você vai, tá bom assim? O nome dele é Bênção, diga Bênção, diga Bênção. O irmão Oséias agora chama-se Bênção. Deuteronômio 28:1 diz, presta atenção: se tu deres ouvidos à minha voz, para me obedecerdes, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu vou correr. A bênção vem atrás de mim. Sabe essas pessoas que tudo dá certo na vida dele? O casamento dá certo, os filhos dão certo, o ministério dá certo, o trabalho dá certo, tudo dá certo. Existe algo chamado obediência. A bênção não está no lugar, a bênção está sobre a vida de alguém que é o obediente. Jesus diz, se você der ouvido, Deus diz, se você der ouvidos à minha palavra, para obedecer, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito o fruto do teu ventre, o fruto das tuas vacas, das tuas crias, do teu gado, do teu rebanho. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Ele vai mandar que a bênção, aqui atrás de mim, bênção, que a bênção esteja contigo por onde quer que fores. Existe aqui uma promessa de Deus, até para aqueles que vêm contra você. Os teus inimigos que vierem por um caminho, por 7 outros fugirão, e aquele que se levantar contra ti, em juízo será derrotado. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre mim. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele diz, eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida. Querido, escuta essa aí. A bênção não está num lugar, a bênção está sobre a vida daquela pessoa que obedece. Tudo que eu fiz na minha vida é impressionante. Com fé e obediência, tudo que eu fiz prosperou. Pastor, o senhor não experimentou desgraça, sofrimento? Experimentei ameaça, fali porque eu fui desobediente, tive filho com câncer. Todo o ministério que eu andei, eu abençoei o meu pastor, eu fui obediente a ele. Chamei meu pastor de senhor o tempo todo. Sim, senhor, não, senhor. Eu honrei meu pai e a minha mãe. Eu sou marido de uma só esposa. Eu não ganho dinheiro se não trabalhando muito. Quando as pessoas quebram esses princípios, a bênção vai embora. Mas se você mantém esse princípio, e se você mantém esse princípio, o que acontece? A bênção fica em você. Então a bênção não está em Israel. Por que a bênção está em cima daquela mulher lá da Síria, que nem povo de Israel era? Obediência. Entenderam isso agora? Aquilo que você semeia, você vai colher. Obrigado, Oséias. Valeu. Vai ser chamado de bênção agora.
Número 2, Deus não é limitado pela falência humana. O que eu tenho é pouco. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanto? Pastor, nós vamos começar um trabalho novo aqui, nós vamos começar uma casa de recuperação, uma casa para atender os velhinhos que passam na casa a dia, mas o que eu tenho aqui é tão pouco. Querido, é interessante como é que Deus, ele multiplica a partir da fé. O que você tem? 5 pães e 2 peixes, é isso aí mesmo que serve. Então não diga para Deus o que Deus não pode fazer a partir daquilo que Ele está mandando você fazer. Nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro, joga do lado direito. Senhor, sob tua palavra eu vou lançar. E ele enche a rede de peixes. Por quê? Porque o nosso Deus não é limitado por aquilo que a gente não tem. Nosso Deus, pastor, não tem. O diabo sempre vai dizer para você, ó, não dá, você não vai conseguir, você não vai poder, você não tem dinheiro, você não é bonito, você não é inteligente. Ele sempre vai dar não para você. Não vai dar, não acredita. Ele tem uma palavra lógica. Ele não vem com essa história de que ele vai vir com um argumento bobo, tolo, não. Ele tem uma lógica inteligente para fazer com que você desobedeça. Mas na verdade, quem pela fé diz assim: me traz um pedaço de bolo, me traz seus 5 pães e 2 peixes. Aquele menino, gente, entregou lá o McFish, não é esse pão com peixe? Já comi aquele sanduíche? Eu não gosto não. É o McFish do McDonald's? É pão com peixe, é aquilo ali. Ele estava vindo do McDonald's de Jerusalém, falou: é o que sobrou, é o que sobrou. Ele entrega, depois os discípulos recebem 12 cestos cheios de pães. Deus, ele faz de multiplicar. E número 3, Deus não é limitado pelo que nós não temos. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então o Senhor levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Você só está brincando comigo? O que há de mais caro para você semear? Um filho no altar, meu único filho, que eu tive depois de 100 anos. Às vezes parece que Deus pede demais, não parece? No tempo de seca, pede água. No tempo de fome, pede o último bolo daquela moça. No tempo em que Abraão já estava para morrer, o que você espera de um homem de 100 anos, que quer ter filho, hein? Um homem de 100 anos, com 39 graus de febre, entubado na UTI, o que você espera? Vamos orar pelo vovô, pelo biso. Gente, está na hora, ele vai morrer. Mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Diga: crer contra a esperança. Eu espero que morra, mas Abraão esperava ser pai, e Deus dá um filho para ele, e Deus pede para ele aquilo que é mais caro: me dá teu filho, teu único filho, leva para Moriá, você vai sacrificar no lugar que eu vou te mandar. Gente, obediência. Às vezes é duro obedecer, né, gente? É duro obedecer? Gente. Aí ele pega aquela criança, amarra, coloca sobre o altar, e quando ele vai descer o cutelo sobre o garoto, o anjo grita: não faças isso, agora sei que tu amas ao Senhor. Porque todos nós temos um Isaque dentro de nós. Todos nós temos algo que compete com Deus. Você não pode servir a Deus e a mamão. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você vai amar um, vai odiar o outro. O que você ama mais, o teu filho ou a Deus? O que você ama mais, o Senhor teu Deus ou a riqueza? O que tem de mais caro é o filho. Gente, olha a colheita, estamos falando de semeadura e colheita, gente. Olha a colheita que Abraão tem. O anjo diz para ele: porque tu não poupaste teu único filho. Diga: poupança. Não é bom fazer poupança? Nós falamos sobre isso ontem. Porque tu não poupaste teu único filho,
olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes, porque assim vai ser tua descendência. A minha pastora ministrando para a gente do início daqui da palavra, ela falou assim: eu multiplicar-te-ei ao norte e ao sul, a leste e a oeste. Olha para o chão e tenta contar os grãos de areia, porque assim será a tua descendência bendita sobre a terra. Querido, ele semeia um filho, ele recebe eu e você como filhos, porque a Bíblia diz que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão pela fé. Eu e você somos filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé, e a gente também vive pela fé. Semeadura vai depender da tua fé. Pastor, é pouco, o pouco na tua mão é pouco, o pouco na mão de Deus é milagre. Pastor, o que eu tenho não vai trazer importância nenhuma, não traz importância para a tua vida, mas entregue na mão do Senhor, vira santidade, vira bênção no teu bolso. Não há aqui o ministério da prosperidade que diz: traga o seu carro 1.0 que Deus vai te dar um carro 2.0, isso é mentira, gente. A semeadura vai depender, sabe de quê? Da tua fidelidade, da tua persistência, da tua generosidade. E Deus, ele vai responder conforme a tua semeadura. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Eu quero aproveitar esse tempo com a permissão do pastor Josué. Posso fazer, pastor? Quero fazer um momento de ofertório agora também, para que você coloque em prática aquilo que nós estamos experimentando aqui. Deve haver uma ruptura, deve haver uma quebra na cabeça da gente. A gente tem que entender que o nosso Deus está pronto para nos abençoar, pronto. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre investimento, pouca gente fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre como é que o mundo espiritual se apodera das nossas vidas, e como é que você vence o mundo espiritual, trazendo sobre você uma colheita que você não consegue segurar. Amém? O pessoal, vamos cantar? Isso? Então vamos louvar o Senhor. Durante esse louvor eu vou beber uma água aqui, vou voltar, a gente vai orar, e depois a gente vai recomeçar, tá bom, pastor? Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar assim? Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, sim, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser as plantas dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. E aí? Para a direita, para a esquerda, sim, Deus, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar a planta dos meus pés, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Por isso eu prosperarei.
Amém. Senhor Deus, nós nos juntamos hoje a Abraão, nós nos juntamos à viúva Sarepta de Sidom. Nós olhamos para trás e percebemos que foi a nossa própria incredulidade, que foi a desobediência, que foi o apego àquilo que não salva. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós de fato colocamos esperança naquilo que não pode nos salvar, naquilo que é engano, o engano das riquezas. Pai, nós entregamos e devolvemos para o Senhor aquilo que é teu. Homens e mulheres aqui, Pai, estão sacrificando diante do Senhor, não quantidades, mas sacrificando tudo que tem, colocando esperança numa resposta do céu. O Senhor é bom, Pai, porque o Senhor é Deus. Nós não queremos aqui de maneira nenhuma barganhar com o Senhor, não é nada disso, porque o Senhor nos ama, o Senhor dá a quem pede. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. Essa é uma promessa do Senhor para aquele que crê no nome do teu Filho Jesus. Mas agora, que esse sacrifício, Pai, traga uma resposta do céu sobre a vida do teu povo, que só abra de verdade janelas dos céus, que os teus filhos, Pai, saiam de todo calabouço, toda prisão, gente que não tem nem perspectiva de sair de cativeiros financeiros, de dívidas, sendo perseguidos por agiotas, tendo os seus recursos, Pai, roubados, sem forças de trazer para o altar aquilo que é teu. Mas eu hoje, em nome de Jesus, eu dou uma palavra que elimina, que desativa todo espírito de miséria, todo espírito de prisão espiritual, que tem arrasado, destruído, consumido a força do teu povo. Todo espírito aprisionador, todo espírito imundo, que tem escravizado o teu povo em tarefas sem sentido, numa vida que não colhe do fruto da terra, no nome de Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, eu repreendo aqui, e eu declaro aqui, que toda fortaleza do inferno cai por terra em nome de Jesus. Toda ação do inferno, toda obra maligna, todo o trabalho das trevas, que tem mantido o povo de Deus no cativeiro, eu reclamo agora o poder do sangue do Cordeiro, aquele sangue do Cordeiro da Páscoa, que impediu todo o espírito de morte de entrar dentro das casas, que trouxe vida, que trouxe perdão, que trouxe pureza ao povo de Deus. Eu lanço sobre a vida, sobre os umbrais, sobre as vergas laterais do teu povo, e te dou glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode se assentar. Pastor Freitas, se você puder depois, pega aquele livro de discernimento espiritual, se é que ainda tem lá, se tiver, tá bom? Traz aqui para mim, por favor. Vamos seguir em frente então. Quero dar o terceiro passo. Você pode colocar, por favor, a próxima mensagem. Quando a gente fala sobre, tem duas áreas assim que a gente fala, que as pessoas se mexem na cadeira. Estava conversando com o pastor Josué, uma delas é sexo e a outra é dinheiro. Então a gente tem que se aproximar com muito cuidado. Tem muita gente ferida. Aliás, o ministério de libertação e de batalha espiritual, ele não pode ser desassociado do ministério de cura da alma. Se você pegar Lucas capítulo 10, há um homem que vai de Jerusalém para Jericó, ele é assaltado, e ele fica ali quase morto, roubam ele, espancam ele, e aí passa um levita, passa um sacerdote, e olham de lado, e vem então um samaritano,
que se aproxima com cuidado, que trata a ferida com azeite, com vinho, que coloca em cima do seu animal, que investe recursos para que ele seja curado. Essa parábola, ela fala de 3 coisas. Número 1, da visão dos ladrões. O ladrão diz: o que é meu, e o que é teu também é meu, e me dá aqui. Tudo que você tem. Tem a visão do religioso que diz: o que é meu, o que é teu, e cada um com seus problemas, te vira aí. E tem a visão do samaritano que diz: o que é meu, mas também é teu. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre como vencer agora esse espírito de falência e de miséria se aproximando das pessoas, né? Nós temos essa sociedade de consumo que faz a gente ser dependente de coisas, se depende de um sapato, de uma nova bota. Quantos de nós aqui, você vai no shopping, terminou o inverno, que aqui é o inverno de vocês, eu vou entender, mas fala assim: eu vou comprar uma bota, aí você compra aquela bota da promoção, e aí no ano que vem aquela bota não está mais na moda, você não usa, ela fica no canto. Se eu pedir para levantar a mão, vai ter um monte de gente aqui que dia comprou uma camisa que nunca usou, que comprou algo e falou: por que eu comprei isso aqui? Lembro de um amigo meu que viajou comigo, nós fomos fazer uma visita na época que eu estava na Força Aérea, ao Pentágono. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlobo.com e os nossos livros na plataforma pastorlobo.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. E passamos na cidade de Washington, entramos num daqueles, sei lá, outlets, e todo mundo trazendo alguma coisa, e ele comprou uma caixa redonda assim, com 10.000 cotonetes, 10.000 cotonetes. Aí eu perguntei para ele assim: mas por que você comprou isso? Ele falou assim: não, porque só estava $1, me dei bem. Você já tem uma mala pequena para viajar, você compra 10.000 cotonetes, trouxe lá de Washington, 10.000 cotonetes. Então é gente que realmente não sabe fazer. Pô, pode custar $0,01, se não me empresta, para que eu vou comprar? Quando a gente fala sobre dependência de coisas, existem hoje mecanismos que te oferecem crédito cada vez mais fácil. E se você tiver um nome limpo, aí que te oferece mais. Mas se você também tiver um nome que não está tão limpo, eles te oferecem para te afundar ainda mais, usando as garantias daquele pouco que você tem. Existe uma diferença entre posse e dívida que faz com que a gente tome compromissos irresponsáveis e a gente joga para Deus. Não, vou comprar, depois Deus vai me livrar. O nome disso é o quê? A gente é tentar ao Senhor. É você pular de uma aeronave com paraquedas, sem verificar o teu reserva, e você só, não, se não abrir, Deus vai me salvar. Então tem muita gente hoje que está se esborrachando de cara no chão por causa dessa lógica de consumo que faz você gastar cada vez mais e te oferece. Quanto menos televisão você vê, você fala: eu vou me livrar da propaganda. A propaganda, ela tem uma capacidade de quê? De mentir para você. Qual é a diferença entre um refrigerante e outro? Qual é a diferença? Não, porque aqui é melhor, o sabor é melhor, os dois estão destruindo a gente. Qual é a diferença entre um produto e o outro? Só que a propaganda vai dizer que o carro dele é melhor, que o carro dele ganhou na revista Auto Esporte, Auto Carro, 4 rodas, eu já não sei mais, que aquele carro vai favorecer você e vai te dar mais segurança, e vai te dar mais conforto, e vai te dar mais desempenho. Você nem terminou de pagar um e o outro já está entrando no teu radar para você gastar. Então, esses compromissos irresponsáveis vão jogando a gente cada vez mais dentro de uma jaula, e é necessário que você aprenda a dizer não. Quando a gente fala sobre Deus e dinheiro, Ageu 2:8 fala dessa relação: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, ele não precisa de dinheiro. No céu a gente não precisa de dinheiro. Aquelas construções megalomaníacas
dos egípcios, em que eles colocam dentro de pirâmides, está lá o faraó com um monte de riqueza, com um monte de ouro, eles não levam nada disso para o além. No reino de Deus é interessante quando o livro do Apocalipse, ele vai descrever o céu, no capítulo 21, diz que os céus são como ruas de ouro. Você sai daqui hoje, sai daqui da Atitude, aí chega ali, pega um pedacinho do asfalto, do estacionamento, leva para casa, troca no banco. Não, é algo que não tem valor. No céu o dinheiro não tem valor. Então, Deus, ele é o dono da prata. Quem foi que fez aquelas montanhas de prata da Argentina, as montanhas de cobre lá do Chile? Quem foi que fez Serra Pelada com as pepitas de ouro? Quem foi que fez a costa oeste da África salpicada de diamante, diamante rosa, diamante vermelho? Quem foi? Deus. Foi Deus que fez tudo isso para a gente. Então, Deus não tem problema nenhum com o dinheiro. Agora, o dinheiro, na relação do homem com Deus, é que tem problema. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra de Deus, mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Esse mesmo texto está em Mateus capítulo 23. Então entenda que quem vem para a igreja para buscar recurso financeiro, ele está, na verdade, o coração dele não está bem atrás de Deus, está atrás daquilo que Deus dá para ele. Você vai pregar, o pastor já foi pregar na África, eu já fui pregar na África. Quando você chega em alguns lugares lá da África, gente, é uma pobreza extrema. Aqui, você vai pregar na Europa, não tem o que você faça para atrair o povo. Tem que ser muito corajoso para pregar o evangelho na Europa. Por quê? Porque eles têm tudo. Na África você chega com uma bola de futebol, junta todo mundo e você fala do evangelho e ainda diz, no final eu vou sortear uma Bíblia e sai no tapa por isso. Por quê? Porque lá não há nada. Em Moçambique as crianças comem bolinho de farinha com terra. Pega terra, farinha, faz um bolinho, frita o bolinho e come. Lá em Moçambique tinha uma criança, vestido rosa, do meu lado, o tempo todo ficava do meu lado, desse tamanho. Aí no final, eu perguntei assim, qual o seu nome? Ele falou, José. Eles falam português, José. Eu disse, não, eu quero saber seu nome, com vestidinha rosa. Ela falou, José. Aí como é que é o nome da criança? José. Eu falei, mas está de vestido rosa. Está de vestido rosa porque só tem vestido rosa. Não tem um short, uma calça, uma camiseta de homem. Ele usa o que tem. O engano das riquezas não deixa a palavra frutificar. Eu não vou, se Deus não me trocar o meu carro, eu vou desviar. Eu tenho uma notícia para te dar. Você já está desviado há muito tempo. Há muito tempo. Isso é o que a Bíblia chama de engano das riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí vem aquela turma, não, porque a agulha era uma brecha debaixo da ponte, é uma brecha para o flecheiro, que não interessa. Interessa é que não vai passar. Então, quando Jesus está falando sobre isso, em Marcos 10, ele está dizendo o seguinte, que o dinheiro é capaz de fechar o acesso ao reino de Deus. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser pobre. Não, então já sei, para entrar no reino de Deus, eu tenho que ser pobre. Não é nada disso, gente. Mas é aquilo do qual a tua vida constrói como Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Então tem muita gente, muito obrigado. Então tem muita gente que é incapaz de entender que o dinheiro pode fazer com que você odeie a Deus e despreze a Deus. Tem gente que vem no domingo eu não vou na igreja. Por quê? Porque eu estou muito cansado, vou ter que preparar um trabalho para a faculdade, eu tenho que desenvolver o projeto. Gente, é um culto de 1h30, 2 horas no máximo. Você está dizendo para Deus que buscar o recurso é muito mais produtivo do que buscar ao Senhor. Quando o texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares, essa pessoa está dizendo que não. Que vale mais o quê? São pessoas exploradas no seu trabalho. Eu, quando saí da Força Aérea, fui contratado por uma multinacional por 1 ano. Gente, está amarrado. Pensa um negócio complicado.
Os diretores, eles não tiravam férias, com medo de sair de férias e um outro diretor pegar o lugar dele. Tudo doente, com aqueles router aqui, ó, carregando aqueles router aqui para medir pressão. Todos eles, um carrão, hein? Com Mitsubishi, com esses carros conversíveis que eu falei ontem, mas todos eles enfermos, escravos do dinheiro. É impressionante como é que o dinheiro tem essa capacidade de fazer o homem amar mais o dinheiro do que a Deus. Ontem eu fiz a pergunta e repito hoje: alguém aqui odeia o dinheiro? Ah, eu tenho ódio, se eu pegar eu rasgo. Em primeiro lugar, você vai ser levado para o Pinel, que é maluco que rasga dinheiro. É isso que vai acontecer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O que é se furar com dores? Tem gente aqui que abriu sociedade com o melhor amigo, com a melhor amiga, e hoje eles não se falam mais. A sogra morre e estão as noras em volta do caixão, já brigando para quem vai ficar com o broche de ouro que a sogra deixou. É marido e esposa que entram numa sociedade afetiva de casamento chamada aliança perpétua, e que quando termina o casamento, brigam por cachorro, brigam pelos próprios filhos, não pelo interesse dos filhos, mas pelo interesse deles. Racham, pega-se um serrote, racham o sofá no meio, dividem os talheres. São pessoas que se amam, mas o dinheiro é capaz de trazer muitas dores. Você conhece a história da viúva da Mega Sena. Você conhece a história de gente que mata por dinheiro. De gente, irmão matando irmão. Eu trabalhei na vida de um homem, vou falar um pouquinho sobre libertação e batalha espiritual. Eram 3 irmãos de sangue, ricos, donos de propriedades, donos de plantações, donos de fazendas de gado. Não é gente que tem 100 reais no bolso que nem você agora, não. Rico, rico, rico. Um desses homens tinha um filho, um só. Esse menino era envolvido com feitiçaria, com bruxaria, com macumbaria, com ocultismo, com magia negra. E o pai dele morreu. Então ele ficou como um único herdeiro da fazenda do pai, dos negócios do pai. Aí ele foi num lugar de bruxaria e fez um trabalho para os outros 2 morrerem. Você sabe, a feitiçaria não toca sobre você que é crente, mas sobre a vida do ímpio. Vai lá, eu mandei um missionário domingo passado para o Haiti. Você tem que ver o nível da magia negra que ele conta, da tal da magia voodoo, que é uma magia negra desenvolvida lá no Haiti, em represália ao cristianismo francês e belga, que governavam. Lá no Haiti, a revolução foi um negócio tão impressionante, foi o primeiro país a acabar com a escravidão na América, em toda a América. Eles mataram todos os brancos, todos, não ficou ninguém, criança, velho, e dali se levantou uma religião contrária ao cristianismo. Quer dizer, eles viraram a pirâmide da fé de cabeça para baixo e foram lá para as trevas. Esse homem fez um trabalho e os 2 tios dele morreram. Conclusão, ele recebeu tudo. Ele falou: pastor, ele já é um senhor hoje, eu tinha 12 ômegas. Ômega era um carro, tá? Não é aquele remédio que você toma para ficar forte, não. Ômega era um carro, e era um carro de magnata, era carro que era usado pelo presidente na época da República, era o carro que tinha no Brasil, que era o tinha 12 homens, pastor, tinha tudo. E aí, durante o processo de libertação, foi assim, tão interessante, assim, não foi bonitinho não, tá? Foi horrível, mas à medida com que o espírito imundo saía, ia levando dele e no final ele terminou com um Fiat 147, eu me lembro do último momento. Ele chegou na igreja arrasado, a mulher dele tentou matar ele 4 vezes, ficava endemoniada na cama, tentava matar ele durante a noite. Ele hoje, um homem de Deus, um servo do Senhor, é líder de célula na nossa igreja, o cara é fantástico. Mas eu me lembro assim, o diabo ainda falou: vou embora, mas eu deixei ele com esse Fiat 147. Gente, você quer um Fiat 147 hoje para você? Você quer? Quer?
Não, gente, ninguém quer Del Rey, Monza. Você quer isso, gente? Mas você já brigou para ter um Monza. Ah, o meu Monza. Você saiu, é mecânico, tem 5 marchas. Não é que nem o teu que tem 4, não. Aqui tem mais uma marcha. Você lembra disso? Alguém hoje quer um Monza, gente? Fala sério. Você quer um Escort XR3, daquele dos anos 80? Você quer isso? Mas é isso que o dinheiro faz. Ele tenta mostrar para você que existe algo que vai te fazer mais feliz do que Deus. Isso atrai o quê? Toda espécie de males. É um amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. Porque é o seguinte, quer ver uma coisa aqui? Quem aqui tem uma nota de 200 reais? Tem alguém com uma nota de 200 reais? Alguém? Uma nota de 200 reais. Eu vou devolver. Capitão Lucas, tem, capitão? Ô, capitão, vem cá. Então me dá aqui de 100, pronto. 100 reais. Não, pastor, porque eu vou devolver, tá bom, irmão? Fica tranquilo. Fica na fé aí que vai chegar na tua mão de novo. Obrigado. Isso aí. Ó, quem quer ganhar 100 reais? Estou brincando, não. Eu vou devolver o teu, tá, louco? Pode sentar lá, eu vou devolver. A primeira pessoa, quando eu falar já, que vier aqui, eu vou te devolver o teu, tá? A primeira pessoa, quando eu falar já, vai vir aqui e vai pegar esses 100 reais. Combinado, gente? Calma, minha irmã. Aí, só que é o seguinte, eu vou estar pregando aqui, vou dar um exemplo, vou estar pregando aqui, aí vou falar assim, já! Aí a primeira pessoa que se levantar e pegar esse dinheiro é seu. Amém, gente? Você fica feliz assim? Ninguém mais vai prestar atenção na mensagem. Eu estou aqui preparado por já. Eu estou aqui preparado. A vida da pessoa, ela começa o quê? Se organizar em volta dessa promessa aqui. Em volta dessa herança. É 100 reais. Ah, pastor, eu hoje com 100 reais. Eu ia lá no Rio Brasa. Não, pior que você não vai conseguir. Rio Brasa é mais legal. Eu ia lá no Mocelim. Né? Não, mas dá para comer um sanduíche no Outback, não dá? Dá para comer. Então, o dinheiro é capaz de atrair você para uma esperança. O dinheiro é capaz de roubar de Deus a glória de Deus. Você é capaz de fazer com que tua vida, mesmo que você sofra, fique atento ao dinheiro. Toma aqui, Lucas, antes que alguém queira pegar aqui. Eu falei que ia te devolver, não falei? Senão a gente vai estragar aqui a mensagem, o povo vai ficar pensando nos 100 reais. Alô, Deus abençoe, obrigado. Mamon se disfarça de Deus. Todo demônio quer ser igual a Deus. Isaías capítulo 14, verso 12. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Eu subirei ao céu, colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo. Qual é o problema de Satanás? Ele quer ser Deus. Qual é o problema dos demônios? Eles querem ser adorados. Você vai num terreiro ocultista, você chega lá, tem louvor, eles cantam uma canção, aí manifesta só um tipo de espírito, só um Exu, só uma pombagira. E você vem pedir para ele fazer descarrego, ele bota a mão na tua cabeça, ele dá uma baforada de charuto, de cachimbo, faz você beber e comer com ele. Você acha que comida e bebida não faz pacto? Faz. Jesus, ele fala, coma o pão, beba o cálice, é o cálice de um novo pacto, da nova aliança em meu nome, é na comida que você faz isso. Então ele faz você comer, faz você celebrar uma ceia perversa, é isso que ele faz. Você vem pedir ajuda para o teu filho, você vem pedir ajuda para a tua finança, para ficar rico, para resolver, eu tenho um camarada aí que eu quero que ele morra, não, esse aqui não, é depois da meia-noite, esse tipo de espírito não trabalha aqui não, tem que deixar virar a banda, porque sabe que tem a Umbanda e tem a Quimbanda, aí vem igualzinho, abre-se uma cortina, como se fosse o santo dos santos, agora é para o lado de lá, você vai resolver com o espírito mau, aqui o espírito bom não vai, mas é tudo a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Novamente, o transportou o diabo ao monte muito alto, lembra que eu falei que tira do deserto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que o inimigo quer? Que você
se proste diante dele em busca dos recursos que ele vai te dar, que são ilegítimos. Ele vai pedir para você se dobrar diante do dinheiro. Assina essa nota aqui, finge que não viu. Entra nessa fraude aqui, está tudo bem, ninguém vai saber. Recebe esse aqui por fora. Querido, você não faz ideia de como isso pode destruir a vida de alguém. Jacó, ele queria a bênção do irmão dele. Ele troca o direito de primogenitura. O garoto chega cansado do campo, Esaú, estou morrendo de fome, ele, só te dou se você me der o teu direito de primogenitura. O direito de primogenitura era o direito da porção dobrada, era o direito que o filho primogênito tinha. Ele vende um prato de lentilha, um ensopado vermelho. Aí no final o pai diz assim: vou morrer, me traz uma comida aqui que eu vou comer e vou te abençoar. Repito, os pactos são feitos com comida. Aí Esaú vai fazer uma caça, aí vem Jacó por trás, a mãe diz assim: vamos lá, você vai receber essa bênção. Prepara aí um cabrito do teu rebanho, leva para o teu pai. O pai está cego. O pai está cego. O que significa a bênção do pai? Entre muitas coisas, uma recompensa financeira que Deus dava para quem recebia a bênção do patriarca. Era isso. A questão era dinheiro. Gente, Jacó engana o pai. Olha para mim. Aquela fraude, aquela mentirinha, custou para Jacó 20 anos escravo na terra de Labão. Labão é uma autoridade tão perversa como pai, que ele lança as duas filhas na arena de um casamento bígamo. Pensa numa destruição que foi para Jacó. Ele tinha as duas filhas, tinha duas concubinas, eram 4 mulheres na casa dele. Gente, pensa num homem que sofreu. Pensa, não, vocês estão me levando para o lado errado. Não é isso. Gente, o casamento é bom demais. O casamento é construído, gente. Eu estou falando que havia competições entre as mulheres. Eles trocavam mandrágoras por favores sexuais. Ele é um homem que vai experimentar sofrimento até o fim. Os filhos competem pelo amor do pai. Os filhos vendem o 11º, que é Benjamim, como escravo. É disso que eu estou falando para vocês. Quando você peca, não fica pensando que é um pecadinho. Aquela mentirinha, pai, aquela mentirinha de Jacó trouxe muita destruição na vida dele. E o inimigo vai fazer você se dobrar. Eu vou te dar tudo isso se você, olha, não é de nada, o que eu tenho para você? Se ajoelha aqui, me adora aqui um minutinho, isso tudo vai ser teu. Então são pessoas que entram. Quando nós tivemos aquelas prisões em Curitiba da Lava Jato, de vez em quando eu ia lá fazer serviço de capelania. E eu me lembro de um homem que eu sentei para ler a Bíblia com ele, e ele falou para mim assim: nada disso valeu a pena. Os meus filhos não podem mais ir para a escola. No meu condomínio, a minha esposa é apontada como a esposa do ladrão. Tudo na minha vida deu errado. Mas tudo aconteceu como? Eu vivia assim, ó. Eu vivia com água no pescoço. Aí um dia, me falaram o seguinte: ó, obrigado pelo teu serviço aqui. Eu não fiz nada de ilegal, não. Eu fiz o que era para fazer. O camarada foi e me deu um bolinho de dinheiro. Eu falei: para que isso? Não, só porque você faz teu serviço rápido aqui. A partir do momento que ele pegou aquele dinheiro, ele mordeu aquela isca, ele não conseguiu mais sair. Porque ele passou a viver com o dinheiro que ele ganhava e mais o dinheiro da corrupção. Então as crianças começaram a experimentar roupas melhores, restaurantes melhores, carros melhores, e ele foi mudando o padrão de vida, contando com o dinheiro da corrupção. Mas aí ele entra, ele mesmo, entre aspas, fazendo tudo certinho, ele entrou onde? No time daqueles que estavam envolvidos com aquele monte de crime financeiro que a gente viu no nosso país. E quando você puxa a fieira do caranguejo, vem um grudado no outro, e ele não conseguiu escapar. Então, é apenas um pequeno favor. Não, pastor, é só um pecadinho. Não é um pecadinho. Como saber que o dinheiro virou mamão na vida da gente?
Pastor, o dinheiro no meu bolso pode ser só dinheiro. Está lá, os 100 reais do Lucas, é só dinheiro. Agora, às vezes, os 100 reais na vida dele, vira um Deus na vida dele. Quando é que eu sei que isso aconteceu? Quando a pessoa perde os limites do que é justo e legítimo e começa a acreditar que pode tudo e desrespeita posses e direito de pessoas. Ou seja, é a lei do vil metal. É a regra de... Qual é a regra de ouro, pastor? Quem tem o ouro faz a regra. Não, eu estou pagando mais, eu não quero saber o que os outros estão pensando aqui, a regra é minha, porque eu tenho mais poder, e eu tenho mais poder porque eu tenho mais dinheiro, então eu desrespeito as pessoas. Não interessa o que é legítimo, eu pago. Não interessa se meu filho ficou reprovado, eu pago para ele passar. Você está precisando de quanto para investir nessa escola aqui? Que você está precisando aí para o meu filho jogar com a camisa 10 desse clube? Não, eu te dou um dinheiro, você passa a desrespeitar aquilo que é justo e legítimo. Número 2, quando a pessoa pratica o que é ilícito para ganhar dinheiro. Ou seja, ele sabe que é ilícito, e ele continua agindo de forma ilícita para ganhar dinheiro. E ele tem muitas desculpas. Você vai pregar, por exemplo, em qualquer lugar, Londres, Estados Unidos, na Espanha, tem um grupo de brasileiros que te cercam, falam assim, pastor, ora por mim, para que Deus me blinde, para que o pessoal da aduana não me mande embora, o pessoal imigração não me pegue. Pastor, eu estou aqui na Flórida eu não consigo tirar minha carteira de habilitação, é muito difícil, e se a polícia me pegar, se alguém bater atrás de mim, ora por mim. Então são pessoas que praticam o ilícito em nome do dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que tem gente que fugiu do marido agressor, fugiu para uma vida nova. Eu estou dizendo é que quando você é capaz de fazer aquilo que é ilícito para ficar rico, aí mamão te pegou. Número 3, quando perde pessoas para ficar com dinheiro em vez de perder dinheiro para ficar com pessoas. É gente que discute por causa de 10 reais. É gente que briga por causa de dinheiro. É gente que fala assim, peguei, mas ele também me devia tal coisa, eu não vou pagar. E aí os dois ficam sem se falar, irmão não fala com o irmão, melhor amigo não fala com o melhor amigo por causa de dinheiro. Então ele prefere ficar com dinheiro do que ficar com um amigo. Só que um dia o dinheiro acaba, e aí ele fica sem nada. Número 4, quando precisa consumir para sentir alguma coisa significativa e passa a acreditar que os vazios da alma podem ser preenchidos apenas com coisas e experiências que o dinheiro pode comprar. Por quê? Porque para tudo tem Mastercard. Mas você ir com teu filho no Maracanã e ver o Flamengo campeão, isso não tem preço. Então ele faz a diferença entre preço e valor. Gente, em São Paulo, tem um lugar que aluga bolsa de mulher. Escuta essa. Porque é o seguinte, vou dizer para os homens aqui, não adianta. Não adianta você comprar bolsa para tua mulher que você vai errar. Não adianta. Bolsa é pessoal. Bolsa a mulher vai, se arruma, faz o batom, faz a maquiagem, o cabelo está lá, você já virou uma caveira esperando ela. A